Essa aqui é a minha stack de tecnologia onde eu desenvolvo todos os meus projetos, seja aplicativo ou web native. E hoje eu vou lhe explicar na prática como é que funciona cada uma dessas stacks aqui e como você pode usar e criar projetos que vão valer milhões de dólares de valuation. Vamos lá. Antes, vou me apresentar de uma maneira bem breve. Eu sou o Cauã Guedes, tenho 21 anos e eu comecei a empreender desde os 15 e hoje construo startups com missão, propósito e disciplina. E minha jornada não é fácil, mas é real e eu compartilho toda essa minha jornada lá no meu canal principal, Cauã Guedes, onde você pode acompanhar no link desse vídeo, no link da bio do meu canal, onde vai ter todos os meus conteúdos que você pode assistir por lá. E eu já desenvolvi alguns projetos, já desenvolvi o Vox Translate, a Bellings, e atualmente estou construindo o Trellis, que é uma IA terapeuta que usa todas essas stacks de tecnologia que eu vou apresentar para vocês. A OpenAI, eu uso o ChatGPT para criação de prompt para minha ideia. Eu tenho uma ideia, mas eu preciso aprimorá-la, então eu utilizo a OpenAI para criar um prompt dessa minha ideia. Ou seja, também se vier alguma ideia em minha mente, eu mando ele aprimorar e criar um MVP com esse modelo que eu apresentei a ele. Então vamos lá. O ChatGPT, como vocês já sabem, é só vocês usarem um prompt específico onde você fala, por exemplo, eu tenho uma ideia aqui de construir um aplicativo de sorvete, um aplicativo para sorveterias, enfim, uma ideia que surgiu agora. Mas você coloca aqui, olha, eu quero que você crie um aplicativo, um roadmap de um aplicativo de sorveterias para lojas de sorveterias. Quero que você me dê todo esse MVP com esse roadmap, com as principais funcionalidades desse aplicativo para juntar os empreendedores. Enfim, você vai dar o prompt e ele vai começar a aprimorar e você copia esse prompt e cola lá no seu IDE. O IDE que eu utilizo atualmente é o Windsurf, na minha opinião, é um dos melhores IDEs que eu utilizo para desenvolver todos esses meus projetos. Ou seja, todos os meus projetos que eu crio pelo Windsurf. Para você que não sabe o que é o Windsurf, eu recomendo você dar uma assistida no meu primeiro vídeo no meu canal no YouTube, só você apertar no meu perfil, onde eu explico cada uma das ideias, seja Lovable, curso, Windsurf, enfim, são várias. E você pode usar o Windsurf aqui no link do vídeo que eu vou disponibilizar 250 prompts gratuitos para você usar no seu projeto. Mas vamos lá, o Windsurf ele funciona como se fosse um VS Code, mas ele tem um copiloto que são as inteligências artificiais que fazem todo o projeto para você. Aqui é a interface do VS Code e você só dá um prompt e ele faz todo o seu projeto. E eu já desenvolvi todos os meus projetos em estilo Vibe Coding, mesmo sem programar e usando apenas o Windsurf. Mas vamos lá. O Windsurf você utiliza o Next.js, que é o Next.js funciona como um React Framework que você consegue colocar todos os componentes, colocar todos as libs, enfim. E você, quando for criar o seu projeto, você vai lá no Windsurf e pede também ao ChatGPT que adicione isso no seu prompt, que você quer criar o seu projeto com Next.js, que atualmente é uma das melhores opções para você desenvolver com componentes para o seu projeto. Então, depois que eu coloco esse prompt lá no ChatGPT e ele me dá a ideia do projeto, ele me dá todo esse aplicativo com roadmap, com MVP e as stacks que eu uso, como Next.js, eu já começo a colocar esse prompt lá no Windsurf. E o Windsurf ele começa a trabalhar aqui com as IDEs, as LLMS que eu utilizo. Hoje eu utilizo as principais inteligências artificiais, que é a Claude Opus 4.1, que é do Anthropic, e a Claude 4.5 Sonnet, que são as melhores inteligências artificiais que tem no mercado atualmente e você pode usar lá no Windsurf. O Windsurf ele disponibiliza aqui para vocês acrescentarem essas inteligências artificiais, adicionarem no seu copiloto. Enfim, são diversas funcionalidades que tem e diversas inteligências artificiais que você pode usar. Para banco de dados do meu projeto, eu utilizo o Supabase. Supabase atualmente é um dos mais poderosos bancos de dados no mercado, onde você consegue armazenar tudo do seu site, tudo do seu SaaS, tudo do seu aplicativo, você consegue armazenar e gerenciar lá dentro do Supabase, tanto banco de dados,
SQL, autenticação, enfim, o Supabase eu utilizo aqui como o corpo do meu projeto, os membros, ou seja, os órgãos de cada projeto, seja o database, seja os SQLs, enfim, eu recomendo você usar muito o Supabase, criar uma conta lá que eles oferecem gratuito para você usar, e é muito bom que você use o Postgres do database, você consegue gerenciar todos os usuários, você consegue ver também o real time, as ações de cada usuário dentro do seu SaaS, enfim, são diversas possibilidades que você tem usando o Supabase. E eu faço tudo isso aqui lá no prompt. No ChatGPT eu coloco, olha, quero que você use o Supabase, a Next.js, envie esse prompt lá para o Windsurf, utilize o Clerk, o Vercel, enfim, eu coloco todas essas stacks de tecnologia dentro do prompt lá do ChatGPT e ele faz tudo isso para mim. O Resend eu uso para envios de e-mail em massa. Como é que funciona? Eu tenho o meu aplicativo quando eu quero receber feedback dos usuários, eu integro com o Resend, que ele funciona como um envio de e-mails, ou seja, vamos supor que um usuário gostou muito do meu aplicativo, mas ele encontrou um erro, e ele dá um feedback e eu uso o Resend, que é aqui, esse aqui vou mostrar para vocês, ele usa esse Resend, que ele está no Google, vocês podem acessar, ele funciona como e-mail para developers, então você consegue integrar dentro do seu projeto. Eu utilizo bastante para você coletar feedbacks, mandar mensagem de e-mails para usuários que acabaram de se cadastrar no seu aplicativo, e é muito importante. Segunda opção, que é o Clerk. O Clerk funciona como o sistema de autenticação do seu projeto, o sistema de auth. Ou seja, o Clerk você consegue criar as telas de sign-in, que é a login, e sign-up, que é a começar agora, cadastrar. Então você consegue criar e usar todo esse banco de dados aqui do Clerk que ele disponibiliza com os componentes de autenticação, e você consegue oferecer um sistema bem amplo aí para os seus usuários, oferecendo segurança, gerenciamento de sessões, autenticação de multifator, prevenção de fraudes e abusos, senhas de acesso único por e-mail ou SMS. Um cliente acabou de se cadastrar no seu aplicativo e ele colocou um e-mail ghost, um e-mail falso. E aí ele não consegue entrar no seu aplicativo sem ele pegar o código de verificação, ou seja, o código de autenticação do seu projeto. Então, isso é muito interessante e eu utilizo bastante aqui no dia a dia, e eu tenho usado e gostado bastante aqui do Clerk. E você também pode estar usando em sistema de autenticação do seu projeto. Vercel eu utilizo para subir o projeto em nuvem. Quando eu faço o projeto no Next.js, eu consigo armazenar todo esse projeto e eu consigo colocar em nuvem. Como é que funciona isso? Vou mostrar para vocês. Aqui esse é o meu projeto, use Trellis. Vou abrir aqui na hora para vocês, use Trellis, e aí vocês vão conseguir ver que ele está aqui já funcionando. Para ele estar aqui em versão Web Native, eu tive que usar o Vercel, que ele disponibiliza a versão do aplicativo em nuvem. E aí, quando eu aperto aqui em começar agora, aqui, pronto. Quando você entra no seu aplicativo, com e-mail, com senha, o usuário entra, você consegue ver aqui, ó, o Clerk, e você consegue integrar o Clerk dentro do seu aplicativo também. E o Vercel, ele funciona como esse banco de dados aí que você armazena seu projeto em nuvem. Também tem o Stripe, que eu acabei não colocando na imagem, mas como é que funciona o Stripe? O Stripe é um gateway de pagamento para você receber todos os pagamentos dos seus clientes, ou seja, o cliente quer se cadastrar no seu aplicativo e quer fazer parte de um plano Pro, um plano Premium. E aí você com o Stripe consegue receber o dinheiro e integrar o Stripe dentro do seu projeto para funcionar de forma mais fácil, onde você recebe todo o seu dinheiro e você consegue ver lá pelo Stripe, fazer saque, transferência, enfim. E o GitHub funciona como um banco de dados de armazenamento dos seus projetos. Por exemplo, vamos supor que você perdeu todo o seu projeto depois de horas de programação, mas você salvou no GitHub, ou seja, você consegue depois instalar
o seu projeto, baixar todo o código que você deixou salvo e retomar o seu projeto. Então, essas são as principais stacks de tecnologia. Se vocês quiserem que eu monte um projeto do zero, mostrando a eficiência na prática de cada uma, vocês podem deixar aí no comentário que eu vou entender que vocês querem assistir vídeos como esse mostrando na prática. Mas é isso que eu utilizo e atualmente meu projeto ele usa essas principais stacks de tecnologia. E você também pode usar e vai gostar bastante. Qualquer dúvida que você tiver, pode deixar no comentário. Espero que você tenha gostado desse vídeo e um abraço.